Irmãos, com muito prazer eu quero saudar a querida, estimada, alegre, bonita, alvissareira Igreja de Cristo Jesus unido nesta noite aqui com a paz do Senhor. Para mim isso faz motivo de bastante alegria poder estar aqui nesse trabalho. Estava pensando aqui, vendo as bandas tocarem. Eu falei, vai tocar bem assim lá em Chapada dos Guimarães, meu Deus do céu. De antemão aqui quero agradecer a Deus pelo privilégio de estar com vocês. Ao Dene, amigo, companheiro, me sinto honrado e feliz de vê-lo na posição que Deus tem colocado ele. Que Deus continue abençoando ele, a sua casa, a sua família. Ao Eliel, pastor Eliel, grande amigo, grande companheiro, nutrimos por ele um carinho todo especial. Ao pastor Marcos Melo, aqui representado pelo João Wilson, evangelista pastor João Wilson, que Deus em Cristo abençoe, tá certo? Irmãos, eu agradeço a Deus aqui por ter revisto o pastor Gesiel. Eu não conhecia mais ele, porque aqui está metade do que era o Gesiel. Aqui está metade do que era ele. A irmã Rosângela, escritora também, que Deus em Cristo abençoe, tá certo? Irmãos, para mim é um motivo de bastante alegria poder rever amigos e companheiros aqui. Que Deus em Cristo abençoe de uma forma poderosa a todos os nossos irmãos. Irmãos, Salmo 137, quero convidá-los a se colocarem em pé, só mais essa vez, por respeito à palavra de Deus. Eu gostaria de aliviar os irmãos por obséquio, pode ficar tranquilo. A prudência gritou nos meus ouvidos ali, dizendo que eu devo ser breve, vou ser bastante sucinto, tá certo? E tenho certeza que aquilo que Deus tiver de fazer, há de fazer com poucas palavras. Mas eu gostaria de merecer toda a atenção do povo de Deus, aqueles que estão aqui no templo, em nome de Jesus. Salmo 137 diz assim: juntos aos rios da Babilônia, nos assentamos e choramos, lembrando-nos de Sião, nos salgueiros que há no meio dela, penduramos as nossas armas. Porquanto aqueles que nos levaram cativos nos pediam a canção, e os que destruíram nos pediam que nos alegrasse, dizendo: cantai um dos cânticos de Sião. Mas como entoaremos o cântico do Senhor em terras estranhas? Amém? Podeis tomar o vosso assento em nome de Jesus. Irmãos, eu gostaria aqui de fazer uma pequena introdução e gostaria de merecer a atenção dos irmãos. A música é algo que transcende a existência humana. Por incrível que pareça, antes que o ser humano já fosse formado, a música já existia nos céus. Essa grande revelação está contida no livro de Jó, no capítulo 38, no verso 7, quando Deus chama Jó e faz-lhe uma pergunta: Jó, aonde é que você estava? Quando no firmamento dos céus, as estrelas de Deus, isso quer dizer, representando ali os anjos, já cantavam e jubilavam. Só para o governo dos irmãos, há muitos que dizem que o próprio arcanjo é uma classe de anjos, e serafins são classes de anjos que trabalham exclusivamente na música. Eles louvam o Senhor de dia e de noite. Eu acho que com uma perfeição fenomenal, pastor Eliel, exatamente para glorificar ao santo nome do Senhor.
Só para o governo de alguns aqui, a pregação aqui na terra é muito importante, muito necessário e muito preciso. Mas lá no céu, nós cessaremos a pregação, mas continuaremos o louvor e a adoração lá no céu. Aleluia! Irmãos, a música foi algo tão marcante que, segundo alguns teólogos, o próprio Lúcifer foi uma pessoa que teve conhecimentos musicais. Quando lá em Ezequiel fala sobre a sua estada aqui ainda na terra, sendo anjo da perfeição de Deus, ele diz: no aumento dos seus símbolos e tambores, isso quer dizer, ele já tinha conhecimento musical. É por isso que este mundo aí é tão influenciado pela música. Quase todas as mudanças sociais que existem aí fora são acompanhadas por tendências musicais. E isso daí é inegável, como que a música, ela influencia a vida das pessoas. Para não ir delongando, eu poderia citar aqui uma das expressões daquele cantor um tanto diabólico chamado Raul Seixas. Em uma das suas músicas, ele chegou ao ponto de dizer: o diabo é o pai do rock. Foi ele mesmo que me deu o toque. Enquanto Freud explica, o diabo dá o toque. Toque quer dizer inspiração. Isso nos faz entender que sempre a música vai ter 3 tipos de inspiração. A inspiração divina é aquela que vem dos céus, é aquela que ilumina a alma e que faz a pessoa escrever, que faz as pessoas realmente tirar de uma forma celestial os hinos a serem cantados na igreja. Existe a inspiração humana, é aquela que o ser humano mesmo, por si próprio, ele cria. O ser humano é inteligente, o ser humano na realidade ele tem potencial. E agora existe aquelas músicas que são influenciadas pelo inferno para mudar, para influenciar e para levar a certas tendências as pessoas, aos seres humanos, ao erro. Só para o governo da igreja, me acompanha por favor aqui. Estamos em um culto com músicos. Todas as músicas, elas apresentam no mínimo 3 grandes fatores que nelas estão envolvidos. A primeira é aquilo que nós chamamos de satisfação. A segunda, a inteiração. E a terceira, a identificação. Na satisfação, não apenas a letra cantada, mas o mesclar da harmonia, exatamente entre a perfeição, faz com que o próprio corpo humano produza dopamina. É por isso que a música calma, é por isso que a gente precisa da música antes de começar a própria pregação. Irmão, se tem coisa ruim, é você pregar num ambiente que não foi precedido pelas músicas evangélicas. É ruim. Nas terça-feiras, há muitas pessoas que dizem: pastor, por que não canta apenas um hino? E o senhor já começa a pregar. Olha, é porque não é você que está aqui, não é você que vai pregar, não é você que vai ensinar, porque pega, irmão, um povo totalmente despreparado. Por que, pastor? Porque existe uma satisfação. Olha que coisa linda, que coisa bonita. Se fosse para seguir o culto até meia-noite, eu ficava aqui ouvindo vocês tocarem, aleluia, porque traz satisfação, acalma os nervos, sacia a alma. Mas as músicas também, irmão, tem uma certa inteiração. Porque na música não é só
o toque, não é só a harmonia, existe a letra. Aquilo prega, aquilo fala. É tanto, irmãos, que eu vou já adiantar. A música sempre vai ser uma mensagem cantada. Há muitas pessoas que depois de ouvir tantos hinos falam: pastor, não vai ter pregação. Irmãos, o culto já começou com tanta pregação cantada e você não ouviu? Você não se entende, não se inteirou com ela. Lá em Colossenses capítulo 3 e verso 16 vai dizer assim: que a palavra de Deus habite em vós abundantemente, em todo hino, salmos e cânticos espirituais. Paulo vai usar uma redundância para dizer que a palavra de Deus habita entre vocês através do louvores. Quem pode dar glórias ao santo nome do Senhor? Mas o hino também, irmãos, além de ter uma inteiração, a música tem uma identificação. O que é uma identificação? Olha para mim, quando a pessoa está cantando, aqueles que estão ouvindo, eles se navegam, identificando com aquilo que se está cantando. Inconscientemente a pessoa se vê na primeira pessoa daquilo que se canta. É por isso que esses botecos, onde vende pinga, ele só coloca a música do cara traído. Por quê, pastor? Existe uma certa identificação. A mulher do bêbado, a mulher do participante da mesa é gente boa. Às vezes até crente está em casa, é fiel, mas lá no boteco ele tem o sentimento de que está sendo traído mesmo, que o chifre mesmo está na cabeça, e por isso ele pede: desce mais uma, e enche a cara como se estivesse sofrendo a dor de uma traição por causa da música que está cantando. Mas enquanto aqui na igreja a gente canta aquele hino do Calvário e a gente se identifica com Jesus, a gente se identifica com aquilo que se canta, a gente se identifica com a mensagem de vitória. Eu chego derrotado no culto, mas daqui a pouco eu vejo a batalha com Jericó, com Josué. Aleluia! Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, a música cantada é uma coisa que chega aonde às vezes a pregação falada não chega. Porque aqui, irmãos, eu mexo com raciocínio, enquanto que a música leva a palavra pela emoção. E foi Samitiba que disse que aquilo que é pregado com emoção, ensinado com emoção, fica em janelas privilegiadas em nossa mente. Eu lembro que a gente era jovem e sempre pregávamos no presídio. E por incrível que pareça, a ala mais difícil do presídio era a ala feminina. Elas não davam a mínima. A gente tentava de tudo. Quando a gente passava que ia para a ala feminina, as grades de um lado, as grades do outro, outra grade no meio, mas ninguém saía para ouvir. Uma vez um pastor foi com a gente e pregou sobre o inferno. Que palavra dura! A palavra de repreensão. De repente uma tirou a cabeça para o lado de fora e falou: ô pastor, você veio aqui falar que a gente vai tudo para o inferno? Isso a gente já sabe. Caíram na risada.
Mas um dia, nós levamos um levita lá, e ele levou um violão. E quando nós chegamos, ele simplesmente começou a cantar aquele hino. Você que está tão triste, escute, quero lhe falar. Tudo não está perdido. Levante e comece a andar. Deixe o brilho tomar conta dos seus olhos. Enxugue o pranto, vem cantar esta canção. Vem, irmão, também chorei, sofri tão grande pesadelo, mas acordei. Irmão, ele continuou cantando. Daqui a pouco uma chegou na grade, daqui a pouco outra chegou na grade, e ele cantando. E quando ele começou a cantar, aquela ala que nunca tinha parado para nos ouvir, muitas delas estavam segurando na grade e as lágrimas caindo, porque, pastor, eu creio na mensagem dos hinos que é cantado, e por isso, músico, segure firme o dom que Deus deu para vocês. Aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia. Eu poderia dizer, irmãos, que em nossa vida o louvor acompanha o nosso viver, em todos os sentidos de nossa vida. O louvor vai estar presente. Ezequiel, o louvor foi introduzido aqui na terra por um cidadão chamado Jubal. Ele era irmão de Jabal. Jabal foi pai de todas as pessoas que trabalham no campo, que tem gado. Mas ele teve mais outro irmão chamado Tubal-Caim, que foi pai de todas as pessoas que trabalham nas indústrias, na cidade. Olha para mim aqui, olha para mim, olha. Isso quer dizer que entre o campo e a cidade vai ter sempre um cantor, vai ter sempre alguém que vai louvar. Vai ter sempre alguém cantando. Eu vou profetizar: a banda de música das Assembleias de Deus não vai parar. Está escasso, está pouco, está rarefeito, mas eu vou profetizar: vai nascer Jubal, vai nascer músico. Deus ainda vai suscitar. Moriel, não para, não desista, continua. Aleluia, é a marca das Assembleias de Deus. Em todos os sentidos da vida, irmãos, a gente vai ver que as músicas vão acompanhar a nossa vida. Nesse texto que nós lemos, olha para mim aqui, já vou terminando, mas preciso da sua atenção. Nesse texto que nós lemos aqui do Salmo 137, ele narra a triste história de um fracasso de Jerusalém. Babilônia invade Jerusalém. Babilônia saqueia a cidade, derruba o templo, e em 3 levas eles levam o povo cativo. Nesse mesmo Salmos, eles dizem assim: bem-aventurado aqueles que pegarem os teus filhos e darem nas pedras. Por quê? Porque Babilônia fez isso com Jerusalém. Muitas mulheres grávidas perderam seus filhos, e muitos filhos recém-nascidos eram mortos pelos babilônicos, que pegavam na pedra, nas pernas das crianças, e batiam contra os muros da lamentação,
de forma que as vísceras dessas crianças se derramavam no chão. A dor foi grande, a vergonha de um fracasso. Olha para mim. E quando eles estavam cativos lá na Babilônia, a notícia saiu em todo mundo, aquele povo invencível, que detinham a arca, que detinham na realidade a presença de Deus, agora está preso. Eu acho que os anciões, os fariseus, os levitas, só para o governo dos irmãos, Davi, ele tinha introduzido pela primeira vez as músicas no louvor, na adoração do Antigo Testamento. Ele tinha lá mais de 4.000 levitas que viviam exclusivamente para o trabalho do templo. Ele tinha 288 mestres de música que fazia turno 24 horas por 12, dividido em 12 por 12, porque o louvor era contínuo no templo. A Bíblia Sagrada diz: aqueles que estão alegres cantam. Uma vez alguém chegou para mim e falou: pastor, está tendo muito cântico na igreja. Eu falei: porque o povo é alegre. Aleluia. O povo de Deus é alegre. Alguém falou: pastor, mas tem muitos hinos ruins. Eu falei: pregação ruim também. Aleluia. Mas eles falaram: escuta, canta aqueles hinos de Sião. A lembrança levava para aquele culto pentecostal, aquele culto igual está acontecendo hoje no Marajoara, com banda de música, com os músicos, com fundo musical. Mas eles estavam presos. Irmãos, a questão não é estar fora de Jerusalém, é quando Jerusalém está fora da pessoa. Não dava para cantar, não dava para se alegrar sabendo que estava no castigo divino. Ô irmãos, deixa eu falar uma grande coisa: o dom que Deus te deu, aleluia, para você tocar, não é para você, aleluia, e esbanjar isso tocando música alheia aí no mundo. É para você servir a Sião, é para você glorificar a Deus. Aleluia, aleluia, aleluia. Não é para tocar em boate, não é para tocar, irmãos, lá, como se diz, no carnaval. Não é para alegrar no boteco do alheio, é para servir a Deus, é para glorificar ao Senhor. Se não for para cantar esse alma, eu não canto. Ei, me canta, baixai. E existe mais um segredo, irmãos. Ele não diz louvar, cantar. Eles falaram louvar. A diferença entre cantar e louvar. Cantar aí, existem muitos cantores e muitos que cantam bem, mas eles só cantam, eles não louvam. Porque louvar a Deus não é uma questão apenas de voz, de harmonia e de dom. Louvar a Deus é rasgar a alma, rasgar o coração. Louvar a Deus é comunicar com os céus através da música. E a coisa é tão séria, músicos, que a maneira com que o nosso estado de espírito se encontra vai transparecer no instrumento que a gente toca. Não, você não ouviu. O estado de alma de quem toca vai transparecer no instrumento que ele está tocando. Pastor, me prova. Davi, cheio do Espírito Santo, e ele pegava a sua harpa e tocava, e o espírito que estava em Saul ia embora. O demônio que se apossava
Eu era jovem ainda, estava namorando a irmã Jacira, a moça que me encantou na minha juventude. Mas eu cheguei na igreja para orar, mais cedo. E quando eu cheguei lá de fora, eu escutei um bombardino, tocando sozinho na igreja. A igreja fechada, eu tinha a chave da igreja. Era meio-dia, subsede Várzea Grande. E quando eu abri a igreja, estava o meu maestro, passando uma luta que vocês nem queiram saber. E ele tocava o bombardino. E ele estava solando o hino. E lá de fora eu vi, esse hino está diferente. A gente sentiu uma coisa diferente naquele hino. E quando eu entrei, ele estava tocando. Se os problemas desta vida te faz chorar, coragem, meu irmão, coragem. E ele começava a tocar, só tocando. E quando eu olhei para ele, as lágrimas estavam pingando enquanto o sopro estava acontecendo. Aleluia. Você pode tocar no céu com o seu instrumento, você pode fazer diferente. Pode ou não pode? Pode, aleluia. E o povo queria que eles tocassem se eu louvor. Louvor não dá. Cantar também a gente não vai, porque cantar precisa da garganta, mas louvar precisa do coração, da alma, da expressão a Deus, aleluia. E eles penduraram a harpa, porque pastor não tinha liberdade. Ei, olha para mim aqui, você tem a liberdade para adorar a Deus, você tem a liberdade para louvar, você tem a liberdade para apresentar a Deus aquilo que tem de melhor. Aleluia, aleluia. Mas olha o que aconteceu. Salmo 126 é a resposta. No Salmo 126 ele diz: quando o Senhor nos trouxe do cativeiro, Deus tirou eles lá do cativeiro com mão forte. 70 anos se passaram, Ciro se levanta, fala, pode voltar para a terra de vocês. E olha só o que o Salmo vai dizer: quando o Senhor nos trouxe do cativeiro, os que voltaram a Sião estavam como que sonhava, eles estavam caminhando para casa como se estivessem sonhando. E o que aconteceu? Escuta só. Então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de cântico. E Deus se dizia entre as nações: grandes coisas fez o Senhor por esses. Aleluia. Quantos aqui, quando tem bênção de Deus, levante a mão. Então, se tem bênção de Deus, aleluia, tem cântico na boca, tem alegria no coração. Aleluia. Há uma pausa pelo fracasso, mas um louvor pela vitória. Quem pode dar glórias a Deus? Aleluia. Eu vou encerrar. Eu poderia dizer, irmãos, sobre o cântico de vitória de Miriam. Depois que Moisés, ele consegue passar o povo pelo Mar Vermelho, atravessando do outro lado, não tinha uma orquestra formada, não tinha ainda, irmãos, os músicos separados, os levitas ainda não estavam organizados, eles viveram 400 anos lá como escravos, lá no Egito. Mas havia uma mulher com tamborim. Não importa qual instrumento que você está na mão, o importante é aquilo que você vai expressar com ele. E ela pegou o irmão, aquele tamborim, e começou a tocar e cantar. Só o Senhor é Deus, só Deus é o Senhor. Eu vou profetizar na sua vida. Vai ter cântico de vitória na tua vida, vai ter cântico de vitória na tua vida.
E essa daqui fecha. O próprio Senhor Jesus Cristo também cantou. Eu poderia destacar aqui o cântico da angústia de Jesus. Olha para mim, Mateus 26:30. Ele diz que depois de Jesus ter ceado, na noite que ele haveria de ser traído, Judas já tinha saído para vender a Jesus. Ele sai, mas antes de sair para ir no Monte das Oliveiras, aonde ele leva consigo Pedro, Tiago e João, e reclama para eles: nem sequer uma hora vocês puderam velar comigo. Mas o texto de Mateus diz: e tendo cantado um hino. Eu queria ver o replay do hino e Jesus Cristo cantando aquela música. Marcos, ele vai mais longe e ele não destaca que Jesus cantou um hino. Ele diz: e tendo Jesus cantado o hino. Havia um hino que se cantava na Santa Ceia, na Páscoa, possivelmente aquilo que ele chamava de os hinos de Halel, que era intitulado também os cânticos dos degraus. Está no nosso salmo, vai do Salmo 113 até o Salmo 118. Na angústia de Jesus, quando ele disse: Pai, se possível, passa de mim esse cálice, passa de mim esse cálice. Jesus, ele teve condição de cantar um hino. Por que, pastor? Porque os hinos nos acompanham nas tormentas da nossa vida. Olha para mim aqui, já vou terminando. Eu era presbítero aqui, Santa Isabel. Pastor Jeremias me pediu para atender uma irmã, Ana Maria, fase terminal de um câncer. Como que eu aprendi com aquela serva de Deus? Uma casa humilde, uma cama, um guarda-roupa, um ventilador assoprando um vento quente sobre aquele corpo cadavérico. E sempre eu chegava lá com a minha maletinha, com a Santa Ceia, sentava ao lado da irmã Maria e tentava ajudar ela a ficar sentada. Ela sentava. Eu abria a Bíblia e falava: irmã Maria, vamos orar para a senhora tomar Santa Ceia. Ela olhava para mim e sorria e falava: vamos cantar um hino. Eu falei: vamos cantar um hino. Que hino, irmã Maria? 36 da harpa. Então vamos lá. Da linda pátria estou, bem longe, cansado estou. Eu tenho de Jesus saudade. Oh, quando é que eu vou? Passarinhos belos
motivo de alegria para a tua vida. Aleluia, cante, cante, cante. Cante que vai embora, que a dor passa, cante. Pastor, por que cantar? É porque o louvor liberta. Porque o culto é culto, porque tem crente. Está Paulo e Silas apanhado na cadeia. Está aqueles dois cidadãos irmãos machucados, preso injustamente. Mas eles tomaram uma decisão. Irmãos, aqui tem um segredo. Olha para mim aqui, músicos. Que tem um segredo. Não vai dar para mim pregar muito sobre isso. Mas lá no texto diz que era quase perto de meia-noite. Paulo e Silas, pastor, ele estava orando e cantando. A questão é que muitos só querem cantar e não querem orar. Mas ele estava cantando e ele estava orando. E sabe quando, irmãos, eles começaram a cantar, quando eles começaram a louvar, eu acho que Deus ficou de pé e falou: não, agora é demais. Os presos todos ouvindo, estava escuro, aquela escuridão tremenda. E eles não cantaram apenas o hino, não, estavam cantando muitos hinos, aleluia. Ei, aleluia, porque o cântico é enviador, o cântico, irmão, faz a gente sair daquela pressão do momento. E quando de repente, aleluia, a terra se estremece, as cadeias se abrem. O milagre acontece porque aonde há louvor sincero, a presença de Deus, aleluia. A igreja se coloca de pé em nome de Jesus. Aleluia! Aleluia, aleluia, aleluia! Músico, Deus conta com você. Deus conta com a tua força. Deus conta com a tua posição. Deus conta com o seu esforço. Ei! Você está marcando uma geração. O seu exemplo está sendo seguido. Olha para mim aqui, você não pode parar. Eu quero orar para você. Não precisa vir para mim simplesmente, como que eu posso dizer aqui, me agradar. Não preciso disso. Mas o Espírito Santo de Deus está me dizendo que você queria parar. Você pensou por várias vezes em entregar teu instrumento. E Deus hoje está dizendo: não, você é muito importante, você não pode parar. Deus vai redobrar a sua força. Deus vai te dar condição. Deus vai te dar graça, você vai continuar. Aleluia. Pastor, não está sendo fácil. Quem diz que é fácil? A gente enfrenta Satanás, a gente estamos em guerra, a gente, irmãos, está numa batalha tremenda. Mas em nome de Jesus, você não pode parar. Eu quero orar por você. Saia do seu lugar e venha correndo aqui à frente. Não temos muito tempo, irmãos, eu preciso orar por você. Venha correndo em nome de Jesus. Eu quero orar pela sua vida. Eu vou orar pela sua vida. Ei! Aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia. Aleluia. Eu estou esperando você vir correndo. Oh, aleluia, aleluia. Não deixa que nada faça você desistir daquilo que Deus entregou nas tuas mãos para você fazer. Pode vir, pode vir. Eu vou orar, eu quero orar por você. Venha em nome de Jesus.
Quem sabe você tem até parado, mas Deus está exigindo: volte a cantar, volte a louvar, volte a tocar no teu instrumento, volte a exercer aquilo que Deus te chamou para você fazer. Aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia. Louvado seja o bendito nome do Senhor. Eu fui músico em um momento um tanto difícil para que a gente se formasse. O meu professor era um homem duro. E quando eu estava lá aprendendo na boina, só de olhar para o bigode dele dava medo. E às vezes a gente começava a gaguejar, e não porque não ensaiava, porque não estudava, é pelo medo que a gente tinha do nosso professor. E quando a gente dava duas engasgadas, ele olhava para a gente em cima daquele óculos redondo e dizia: meu filho, estuda mais um pouco, e fechava a boina. Até que um dia eu cheguei na primeira parte da boina, consegui. Agora posso pegar no instrumento. Só que a igreja não tinha o instrumento do meu sonho, um trompete. E eu estava orando. Não tinha dinheiro, a igreja também não tinha condição de comprar. Um dia eu estava sentado no banco, ele chegou e falou: meu filho, qual instrumento você quer tocar? Eu falei: um trompete. Ele falou: teve um irmão aí que vacilou. A Bíblia diz: guarde bem o que tem para que ninguém tome a sua coroa. O irmão foi disciplinado e eu fui tocar o instrumento dele. Foi fácil, pastor? Não foi não. Eu sei o quanto que é duro ser músico. E o ensaio era 6 horas da manhã no domingo. E se você chegasse 6h15, ele falava: não entra não, porque vai passar vergonha. Era militar. Mas foi através desses instrumentos que Deus deu vitória para a minha vida. Foi esses instrumentos que me ajudou a ficar na igreja. Você não pode parar. Deus está nesse negócio. Deus trabalha nesse louvor. Quem pode dar glórias a Deus? Aleluia, aleluia, aleluia. Gesiel, não para, meu filho. Eu sei, é difícil, não é fácil, é uma luta, é uma guerra. Satanás odeia o lado musical. Você quer ver, irmãos? Olha quantos corais a gente tem nas nossas igrejas. Olha quantas bandas de música a gente tem na igreja. Está sendo refeito, mas o Senhor conta com vocês. O Senhor conta com o vosso trabalho. Não para! Aleluia! Aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia. Deus vai fortalecer. Deus vai te ajudar. Vai. Deus vai te ajudar. A igreja concorda comigo? Levante a mão assim e segure a sua mão e me ajude a orar por essas vidas que estão aqui em nome do Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Porventura uma pessoa que quer aceitar a Cristo Jesus nessa noite, eis aí uma oportunidade. Se tiver, vem aqui à frente correndo, nós estaremos orando por você. Aleluia. Aleluia, ore comigo, irmãos. Estenda as mãos aqui para frente. Soberano Deus, ó Pai, pelo teu poder, pela tua graça santa, pelo teu Espírito Santo, aqui está, Senhor, esses músicos, ó Pai, que não pode parar. Senhor Deus, que as dificuldades vêm, Pai querido, que, olha Deus, as luzes, ó Pai, aí fora às vezes se acendem mais forte, convites, ó Pai querido, enviesado e coisa semelhante, Pai querido, sentimento de fracasso, ou até mesmo de desistência que paira no coração de tantos músicos, ó Deus.
Pai querido, eu quero pedir também pelos maestros, ó Pai, Senhor, aqueles que estão à frente, sofrendo, Pai, às vezes os impactos da realidade dos tempos modernos, da ausência de responsabilidade, pelo Senhor, a falta de participação, os desafios, Senhor Jesus, dos compromissos, mas aqui estão, Senhor, pela autoridade de Tua palavra, Senhor, eu quero ordenar as bênçãos sobre essas vidas aqui, em nome de Jesus Cristo. Eu ordeno as bênçãos sobre essas vidas aqui, como ministro, Senhor, do Teu reino. Eu ordeno, Senhor, as bênçãos sobre essas vidas, sobre esta vida, em nome do Senhor Jesus Cristo. Fortaleça agora, Pai, em nome de Jesus Cristo.